Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, mas eu tô assim, passando por uma semana que eu não esperava, ou talvez que eu não gostaria de estar passando. Minhas amigas, essa semana, pela primeira vez na minha vida, eu fiz 2 sessões de terapia. Fiz uma sessão com a minha nova analista, estou aí adentrando o mundo da psicanálise e fiz mais uma sessão para me despedir de Carlinha, a minha antiga psicóloga, diríamos assim. E foram 2 sessões extremamente difíceis, porque nas 2 eu concluí algo que eu percebo em mim há muito tempo, mas eu meio que ignoro, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente controladora e eu sou uma pessoa também extremamente perfeccionista. Ou seja, o combo perfeito para entrar na autodepreciação. E essa busca pela perfeição, esse meu desejo de controlar todas as coisas para que nada dê errado, por muito tempo essas coisas, elas já me paralisaram. Hoje em dia, eu não fico paralisada. Eu vou lá, eu me movimento, eu busco os meus sonhos, eu vou atrás dos meus desejos. Mas o que eu observo é que mesmo quando eu faço essas coisas, eu nunca fico em um lugar de satisfação. Eu sempre fico ali brigando comigo, me questionando se eu não poderia ter feito de outra forma, sabe, minhas amigas? E pelo fato de eu ser uma pessoa que busco aí o tal do autoconhecimento, eu sei, essa palavra tá um pouco cafona, mas estou em busca de mim. Por eu buscar esse lugar de consciência assim, eu achava que era isso que eu deveria fazer, sabe? Usar do autoconhecimento, dessa busca para melhorar, para me tornar, entre aspas, uma pessoa melhor. Só que eu tenho entendido de forma muito dolorosa que, na verdade, essa minha busca por me conhecer, ela tem me deixado ultimamente, minhas amigas, meio enrijecida com a vida. Eu sinto que eu tô um pouco tensa, um pouco não, bastante tensa com quem eu sou, sabe? É como se eu não estivesse sendo verdadeira comigo. E definitivamente perceber essas coisas tem me deixado muito triste, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu lido com essa tristeza, eu lido também com uma sensação conflituosa, pensando que talvez eu nunca vou de fato saber me amar 100%, assim. Apesar de hoje em dia, se eu comparo, sei lá, com outras versões minhas, hoje, aos meus 27 anos, eu sei gostar de mim. Pelo menos eu tô tentando. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com as minhas relações, sejam elas relações românticas, familiares, sempre tentando controlar as coisas que eu falo para não machucar, a ponto de eu sempre me deixar em último lugar, assim. E por mais que eu reconheça o quão importante é fazer mais coisas por mim, estar mais em contato comigo, eu também percebo que eu uso desses momentos comigo mesma para ficar brigando comigo, lutando com quem eu sou. Isso me faz até lembrar de um vídeo da Marisa Monte, que ela tá dando uma entrevista e ela fala que foi fazer uma aula de costura e a professora falou bem assim pra ela: não briga com a linha, porque senão você perde. E daí, nessa entrevista, ela conta que a vida é uma linha, né? Se a gente fica brigando muito com ela, a gente vai perder. E nesses últimos meses, eu tenho percebido que os momentos onde eu mais me senti perdida foram justamente os momentos onde eu mais briguei comigo, os momentos onde eu mais reclamei do que eu tinha feito, do que eu faço. E é frustrante olhar para esse cenário, perceber que de todas as relações que eu tenho, a única que eu ofereço, entre aspas, o meu pior, é para a relação que eu estabeleço comigo mesma. É comigo que eu
sou mais cruel, é comigo que eu sou mais perversa. Na relação que eu estabeleço comigo, eu só tô entendendo agora que a relação que eu estabeleço comigo também pode ser uma relação flexível e fluida, sabe? Esses dias eu briguei com um grande amigo meu porque eu precisei desmarcar alguma coisa e ele é sempre muito rígido para essas coisas de mudanças, ainda mais quando é em cima da hora. E eu sei que quando eu faço isso, ele fica muito chateado e tal. E daí eu até comentei com ele, né? Poxa, amigo, mas você poderia ser um pouco mais flexível comigo. Mas no mesmo instante que eu digitei isso, que eu falei isso, eu pensei, cara, por que eu tô cobrando essa flexibilidade dele também, se nem eu me ofereço, sabe? Se nem eu aceito que eu posso mudar e que eu vou, inclusive, estar em constante processo de transformação, assim como você, minha amiga. Eu fico observando, às vezes, as coisas que a gente escuta sobre esses papos, que às vezes são meio cafonas, né? Essas coisas de autoconhecimento, amor próprio, etc e tal, como se fosse um lugar meio mágico e que ao chegar a esse lugar, você vai descobrir tudo sobre si, vai ter esse aparato, assim, essa bagagem. E aí você se apega a isso, porque o resto da vida é essa versão sua que você vai ter. Mas olha que irônico, a coisa mais provável de acontecer é você crescer e mudar. Eu percebi muito isso no meu último relacionamento, né? Uma relação longa de 7 anos, onde eu tinha certeza da infinitude do que estava ali. Eu tinha certeza que eu iria continuar a mesma pessoa, com os mesmos desejos e com os mesmos objetivos. E quando eu me vi pensando diferente e querendo outras coisas, eu fiquei em um processo de negação comigo, sabe? Discutindo comigo mesma, não aceitando a minha nova versão que desejava florescer. E é isso que eu faço comigo quando eu me coloco em último lugar, porque eu fico nesse lugar de podar as minhas raízes, não permitindo o meu processo de expansão, gente, porque assim, uma coisa está intrínseca à outra, sabe? E tem algo que a gente escuta também sobre gostar mais de si, ter mais autoestima, se sentir mais segura, que além de me dar preguiça às vezes, eu sinto também que a gente pode acabar correndo o risco de idealizar demais esses momentos, algo que eu fiz. E quando a gente vai tentar desfrutar isso na prática, a gente toma um baque porque a gente percebe, antes de tudo, as nossas sombras, as nossas bagunças, os nossos barulhos. A gente percebe que, inclusive, a gente é mais parecido com os nossos pais do que a gente imagina. Esses dias eu até mandei um áudio pra minha mãe, porque eu tava varrendo a casa. Daí eu parei pra assistir o jornal em pé, me apoiando na vassoura. E quando eu era mais nova e minha mãe fazia isso, eu ficava muito irritada. Eu falava, minha mãe, senta, assiste. E ela bem assim pra mim, Sofia, não dá tempo. Se eu sentar, eu não vou conseguir lavar os pratos. E quando eu me deparei com essa cena, eu mesma reproduzindo, eu falei, cara, talvez eu não esteja tão distante assim dessa figura, desse núcleo, como eu pensei. É claro que algumas coisas a gente vai elaborando para que a gente se afaste, de certo modo, daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente não reconhece, mas se conhecer é muito mais dar de cara com as nossas incertezas do que descobrir algo intacto e fixo. E eu tô falando isso, minhas amigas, porque eu contei pra vocês que recentemente eu quase fiz uma viagem sozinha pra provar pra outras pessoas que eu tinha, né, a capacidade de ficar bem sozinha, de lidar com a vida sozinha, etc e tal. Uma viagem que eu desejo fazer, mas que naquele momento eu quase fiz só
para provar algo. A viagem não deu certo, como eu contei, né? E vivendo essa semana, passando por essas 2 sessões de terapia, eu fiquei pensando e observando também os momentos que eu me senti muito eu mesma, que eu senti que eu não estava assim em um lugar de performance, onde ali existia a minha pura autenticidade. E foram momentos, minhas amigas, muito naturais. Eu lendo no Uber a caminho de um trabalho, eu escutando música, lavando prato aqui em casa, eu redescobrindo uma playlist que eu tinha feito em 2019, uma playlist que se chama Eu e uma Casinha em CP. Outro momento que eu me senti eu mesma, brincando com a minha gata. Eu vou até postar esse carrossel no Instagram. Pra quem não me segue ainda, @sofdisse. Quem for lá, comenta bem assim, vim pelo episódio. Porque foram momentos que, se eu não tivesse observado, eles muito possivelmente teriam passado como coisas banais, quando, na verdade, eles são a prova de que é a nossa autenticidade que nos mantém perto dos nossos desejos. E eu nunca tinha reparado muito assim nessa palavra, minhas amigas, autêntica, né? Autenticidade. Mas quando eu escrevi ela, voltando inclusive da análise, eu fiquei pensando, cara, é isso que eu quero por mim. É conseguir olhar para os momentos de autenticidade com mais celebração, não esperando os momentos grandiosos para dizer, nossa, aqui eu me amo, aqui eu me encontro. Eu quero olhar para os momentos onde eu me sinta eu mesma e falar, que delícia é estar comigo. Eu já falei aqui no Colo de Amiga que o meu livro do momento está sendo O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, e em algumas páginas ela até coloca, né, sobre o fato da gente estar sempre buscando momentos grandiosos, momentos intensos. Ela até chama esses momentos onde a gente fica meio lidando assim com algo muito sublime. Ela chama de momentos oceânicos. Ficar esperando por esses momentos para dizer para si mesma que você tá com você pode fazer com que você perca de vista os pequenos passos que você dá todos os dias. E o próprio título do livro, né, O Perigo de Estar Lúcida, me fez pensar o quanto eu busco, minhas amigas, a lucidez, a racionalidade para controlar os meus passos, e eu abro mão das minhas emoções assim. E quando a gente abre mão das nossas emoções, a gente se coloca em último lugar, porque a gente fica atenta às emoções dos nossos pais, das nossas amigas, das pessoas que a gente se relaciona romanticamente, e a gente esquece de olhar para o que está acontecendo com o nosso corpo assim. E quando a gente não olha para isso, a gente não expande, né? Não tem para onde correr assim. A gente só vai diminuindo, e são nessas horas que a gente se sente extremamente pequenininhas. E eu anotei isso no meu bloco de notas, que se apaixonar por si mesma é dar espaço para nossa autenticidade sem abrir mão das nossas emoções, sem ignorar que no mesmo corpo que existe medo, também existe desejo, também existe felicidade, também existe vontade de fazer algo diferente. E por isso que eu fiquei pensando na palavra paixão, porque eu nunca tinha pensado que eu poderia me apaixonar por mim. Eu fico tão nesse lugar do amor, e o amor parece algo tão concreto e às vezes também tão racional, que se apaixonar por mim antes me causava um certo medo. Porque a paixão, ela também distrai o nosso corpo, né? Só que é isso que às vezes a gente precisa se oferecer. Um pouco de distração, um pouco de superficialidade. Eu adoro quando as minhas amigas perguntam pra mim o que eu tô ouvindo, e daí eu falo o funk mais apocalíptico do mundo, o pagodão mais sem sentido, e eu sempre finalizo: meu Deus, que bênção às vezes é ser uma pessoa rasa. A gente não precisa se aprofundar em tudo e racionalizar tudo, porque é muito perigoso quando você faz esse movimento no desejo de buscar algum tipo de sofrimento para se apegar à realidade que você estava acostumada. E é isso que eu faço comigo. A minha zona
de conforto, definitivamente, é o caos. Eu lido muito bem com a sensação de conflito. Eu me apego muito aos ruídos, ao que eu acredito que pode dar errado, porque é isso que eu conheço. Mas eu acredito que se apaixonar é querer dar de cara com o desconhecido, assim. Eu fico pensando que a gente vive em uma sociedade que nos encoraja, né, a ter certeza sobre tudo. O que você quer ser quando você crescer? Com quem você vai se casar? Quantos filhos você quer ter? Principalmente para nós mulheres. A sociedade está sempre a gente encorajando a chegar em um lugar de muita consciência sobre tudo, de muita certeza. Mas acontece que se apaixonar por si mesma é abrir mão das certezas que a gente pensava ter para dar espaço ao que a gente não sabe. Porque assim, minhas amigas, é exatamente o fato da gente não saber que a gente pode descobrir. E eu tô em um momento onde, além de, né, ter aceitado as minhas contrariedades, o fato de que eu acerto, eu erro, eu choro, mas eu também vibro, isso tem me permitido a descobrir coisas sobre mim que antes me pareciam meio impossíveis, né? Quando a sociedade encara a gente a viver de certezas, a ter uma vida tão absoluta, parece que a gente vai chegar em um momento onde, ao cumprir essa lista, a gente não vai sentir mais nada. E são as emoções que vão nos guiar pelo resto da nossa vida. A gente pode até tentar fugir, a gente pode até tentar racionalizar tudo, mas o que bate no nosso corpo antes de qualquer coisa são sentimentos. E eu até falei na minha última análise, né, que eu falei que eu tinha me prometido que eu só iria fazer análise quando eu fosse milionária. Porque eu queria sair do divã e, sei lá, fazer uma viagem para Paris para ficar refletindo sobre as minhas dores, mas em Paris. Porém, como essa realidade não está tão próxima, eu decidi embarcar nessa viagem do divã, porque eu quero descobrir coisas sobre mim que andam meio apagadas, minhas amigas. Conversar sobre isso com vocês está me lembrando, inclusive, um ensaio da Audre Lorde, que é uma escritora que eu amo muito, e é um ensaio que ela fala sobre o poder do erótico. E quando ela diz sobre o erótico, não é uma questão de libido sexual, mas para a gente pensar no erótico a partir dos lugares onde a gente consegue perceber prazer. Porque é isso, né? A gente vive em uma sociedade capitalista mesmo, onde as coisas surgem sempre como uma obrigação, né? Então a gente pensa no nosso trabalho a partir do dever, a partir da obrigação. A gente pensa, sei lá, até na própria relação com o corpo, a partir de uma obrigação. Eu tenho que cuidar do meu corpo por isso, eu tenho que fazer isso por isso. E aí a gente não vai percebendo ao longo da nossa vida quais são as coisas que nos dão prazer. E pensar no prazer, minhas amigas, seja ele, sei lá, espiritual, intelectual, é muito importante porque para nós mulheres sempre foi algo muito negado. Os homens são encorajados a sentir prazer o tempo todo, né? A ter os hobbies. E nós mulheres somos encorajadas a realizarmos as obrigações, porque é isso que vai nos edificar. E conseguir olhar para coisas que nos dão prazer, para as coisas que fazem a gente se sentir viva, é conseguir olhar para um miolo de força vital que é só nosso e que só a gente pode dizer assim. Por isso que essa semana eu anotei muitos momentos onde eu me senti eu mesma, até como forma de me reconectar com as coisas que eu gosto. Porque é isso, o tempo vai passando e algumas versões nossas vão se tornando meio distantes assim, né? Esses dias a minha tia Nusa, que é um grande amor na minha vida, ela me mostrou uma foto minha onde eu tinha 15 anos e ela me perguntou assim: tu se reconhece nessa foto? E eu fiquei, cara, eu não sei se eu me reconheço. Porque ao mesmo tempo que eu entendo as coisas que eu passava ali, eu também já me sinto tão diferente. E a Rosa Monteiro até fala sobre isso nesse livro, né? O Perigo de Estar Lúcida. Ela coloca assim, eu até tirei foto: meu passado é como o passado de alguém muito próximo, uma irmã talvez, mas a certa
possibilidade de se reconhecer plenamente no eu que você já foi. E eu sinto que essas Sofias, né, essas minhas outras Sofias, elas me compõem, mas eu já sou completamente diferente. E eu não quero ficar sendo leal às minhas versões passadas, porque isso também pode se tornar uma forma de prisão. Quem leu meu primeiro livro, Acreditar em Mim é Minha Única Possibilidade de Existir, sabe que a capa dele é uma capa verde. E eu falo muito sobre essa gaiola que tem na capa, mas tem uma gaiola, tem uma... de forma muito dolorosa assim, mas é o que eu falo com as minhas amigas conversando. Existe uma penitenciária na minha cabeça, amigas, onde constantemente eu me coloco dentro dela e mesmo vendo a chave, eu não quero sair porque eu sempre busco ser muito cruel comigo. Eu sempre busco essa perfeição que é inalcançável, esse autoconhecimento para me tornar uma pessoa melhor e tal, que eu não dou muita trela para os pequenos que eu não observo muito os momentos onde eu tô sendo autêntica assim. E aí eu tô muito determinada a admirar mais esses instantes de autenticidade para que eu não fique esperando o dia ideal para gostar mais de mim, o dia ideal para me amar mais, ou o dia ideal onde, sei lá, a minha autoestima vai estar 100% implacável. Eu tenho uma questão de autoestima muito, muito delicada e é difícil para mim ter uma boa relação no corpo que eu habito. Mas os momentos onde eu sou autêntica com esse meu corpo, com o prazer que eu sinto ao escrever, por exemplo, eu quero pegar esses momentos e deixar registrado para mim como lembrete de que eu consigo me apaixonar pela versão que eu tenho, que é essa versão, é a versão que eu consigo não somente dar conta, mas é a versão que eu tô dando espaço para existir, a versão que eu tô tentando abrir assim, ó, a gaiola e falar, vai minha filha, vai devagarzinho, abre essas asas, dá vontade de dar uma empurrada. Te deu uma empurrada pra ver se pega um voo, assim, sabe? De vez em quando. Que medo de voar é esse, sabe? Que medo. Mesmo que pequeno, assim. Dá uns impulsos pra ver se a gente se lembra também dos prazeres que a gente pode sentir ao fazer as coisas que a gente gosta e não esperar pelos momentos de vislumbre, assim. É pegar uma faísca do dia e falar, nossa, fiz isso por mim. É pegar esse episódio do podcast que você tá ouvindo e falar, cara, essa é a tentativa mais pura, mais honesta de que eu tenho tentado me apaixonar por mim de novo. E é louco porque a gente sempre fala muito sobre paixão, principalmente paixão assim, direcionada e organizada para outra pessoa, e eu pensei, cara, e eu pensei comigo que eu gostaria de também ter mini paixões por mim mesma, sabe? Hoje foi um dia apaixonante comigo. Apesar dos momentos de choro na sessão, apesar das minhas frustrações, porque, por exemplo, hoje eu nem consegui fazer todas as coisas de trabalho que eu precisava, nem consegui lavar minhas roupas, mas eu saí de casa vestindo algo que eu queria há muito tempo. Eu escrevi uma página no meu diário que eu senti, assim, tanto prazer ao ler aquelas palavras para mim, que eu não vou ficar esperando o dia que eu fizer tal coisa para conseguir me apaixonar por mim de novo. Ou sei lá, pela primeira vez, como tá sendo agora. Eu sempre fico nessa coisa de que eu tenho que sentir raiva, eu tenho que sentir alegria, eu tenho que sentir tristeza. Eu fico tanto, minhas amigas, racionalizando tudo sobre quem eu sou, que eu esqueço que a coisa que a gente mais que eu esqueço que a coisa que a gente mais carrega é subjetividade. E Caju espirrou nesse exato momento. E eu tô falando isso não porque eu desejo ter uma vida mais leve, etc e tal. Eu desejo. Eu não sei se isso é possível. Mas o que eu mais desejo é ser menos cruel, é ter menos pensamentos ruminantes,
como se eu precisasse sempre acertar e saber o que fazer. E saber o que fazer com a minha existência, com quem eu sou, com a forma como eu me coloco no mundo, como eu afeto as outras pessoas. Cara, como é que eu me afeto? O que é que eu tô fazendo com essa história, sabe? O que é que eu tô fazendo com as minhas emoções, assim? Eu falo tanto sobre não me abandonar, mas hoje eu me dei conta que eu me abandono sim a partir dos momentos, mas hoje eu percebi que eu me abandono sim a partir do momento que eu tento controlar o que eu sinto, a partir do momento que eu deixo escapar a minha autenticidade. E é difícil mesmo ser autêntica quando o mundo se torna cada vez mais performático, né? Também não vou enganar, de vez em quando a gente vai precisar dar aquela performada, principalmente em ambiente de trabalho. Às vezes isso acontece. Não tem para onde correr assim. Mas é pensar na sua vida quais são hoje os núcleos e os instantes, quais são os núcleos, os grupos e os instantes que você se sente autêntica e dá espaço para isso. Esses dias eu vesti uma roupa, uma meia rosa de lacinho que eu tenho. Aí eu coloquei meu All-Star rosa de lacinho, que eu amo. Eu tava assim, uma bonequinha. E pra quem é mulher negra vai me entender nesse lugar especificamente, às vezes, quando a gente tá com uma imagem que não nos coloca como necessariamente mulheres extremamente adultas, a gente sabe que a leitura que a sociedade faz, às vezes, é muito cruel. Mas eu coloquei essa roupa, minhas amigas, e eu tava me sentindo tão autêntica e tão eu dentro dela, que eu passei um dia feliz. Um dia, assim, extremamente feliz comigo mesma, sabe? E esse episódio, pra gente começar a semana, eu queria ouvir de vocês momentos onde vocês se sentem vocês. Alguma coisa que você lembra do dia de ontem, ou enfim, do dia que você tá escutando esse episódio. Qual o momento da semana que você se sentiu você, assim? Pode ser o mais simples, sei lá, um momento que você tomou um suco de laranja e respirou de alegria, ou o momento que você chegou em casa e se jogou no sofá, ficou brincando com sua gata, sabe? E se você não sentiu isso, minha amiga, talvez você esteja precisando se apaixonar por você. Não vou te dizer que é um caminho óbvio, muito menos que é algo rápido e que vai começar a partir de agora. Mas eu acho que é algo que dá para ser feito. Pensa no tanto de energia que você dedica para as outras coisas da sua vida, como é, né, óbvio, a partir do seu recorte, da sua realidade, que você consegue retornar um pouco mais de olhar para si. Eu adoro fazer isso, sabe como, minhas amigas? Abrindo o Google Fotos e vendo as minhas diversas versões, porque apesar de não me reconhecer plenamente nelas, alguma faísca de prazer pode existir ali dentro daqueles registros que pode te guiar. É igual uma vez eu conversei com uma amiga e eu até falei sobre essa conversa aqui no Colo de Amiga também, das árvores que crescem mais próximas, né, aos rios, ao mangue, como essas árvores, elas precisam ser mais flexíveis, porque sem a flexibilidade, elas quebram. E com certa frequência, a gente precisa se lembrar que a gente também faz parte dessa natureza e se lembrar que a gente é árvore, para que a gente se permita ser mais flexível também. Quando a gente é rígido demais com quem a gente não consegue enxergar as coisas boas que a gente faz e muito menos vai conseguir enxergar as coisas que nos dão prazer. Porque é isso. Até o prazer, para existir, ele precisa de um pouco de maleabilidade, de menos tensão. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Mateus Aleluia, que ele sempre fala como é importante a gente olhar para a água para aprender com ela. Porque o rio, por exemplo, quando o rio vê um obstáculo, o que é que ele faz? Ele contorna aquele obstáculo. E a gente tem essa capacidade também. Se apaixonar pela gente é lembrar que a gente é esse ser em constante transformação. E você pode estar super irritada com quem você é agora, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, não tô suportando essa minha versão. Eu, inclusive, minhas amigas, tô querendo ficar um pouco mais loira, né? E eu não tô suportando a cor do meu cabelo. Aquela amiga rasa.
Ai, meu Deus, que delícia. Me permita ser mais rasa mais vezes. E aí, eu nunca tinha pensado que um dia eu gostaria de mudar o tom do meu cabelo, porque eu me encontrei tanto sendo ruiva. E eu tô dando esse exemplo assim, bobo do cotidiano, porque é algo que me mostra que a gente tá sempre se transformando. Nada tá escrito em pedra. E você pode estar insatisfeita com a vida que você tem hoje. Eu te entendo demais, minha amiga. Tem várias coisas na minha vida que eu gostaria de mudar. Mas a gente não vai conseguir mudar todas as áreas, a gente não vai conseguir reparar tudo de vez e nem tudo a gente precisa consertar, assim. É isso, eu fico muito nessa coisa de me buscar, de me ouvir, pra consertar como se eu fosse um objeto sem emoção. E sem emoção a gente não é autêntica. Aí a gente vai ser o quê? Uma inteligência artificial. Deus me livre, me nego a ser desse jeito. Queria muito que nessa semana a gente prestasse mais atenção nisso, nos momentos de autenticidade. Por isso, se você escutou esse episódio até aqui, como a gente falou de água, como a gente falou sobre ser mais flexível, até como forma da gente se apaixonar pela gente, comenta aqui um emoji de mar pra eu saber que você escutou o episódio até aqui. E aí agora a gente vai para o kit de sobrevivência emocional, que é o momento do episódio onde eu indico um livro, tal qual as meninas superpoderosas, né? Um livro, um filme, uma música e o que mais? E um episódio também do Colo de Amiga pra gente ampliar a nossa conversa. E outra coisa que eu queria falar. Minhas amigas, compartilhem aí, por favor, o Colo de Amiga. Se vocês querem apoiar uma mulher negra, vamos estar apoiando as mulheres hoje, pelo amor de Deus, pra gente entrar nas paradas, pra que mais amigas cheguem aqui no colo. Por favor, vamos fazer uma boa ação hoje? Que eu vou indicar agora pra vocês, tá? Olha, de livro. Nossa, eu poderia indicar tantos livros sobre esse tema. Mas eu vou indicar Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, porque até a forma como a Carolina escreve pra mim é uma das escritas mais autênticas do mundo. Para quem não conhece a obra, vá atrás. Você vai gostar. E aí, amigas, eu não vou indicar um filme dessa vez. Vou indicar... Ai, desculpa. Desculpa se eu quero fazer você ler, tá? Mas eu vou ter que indicar esse ensaio da Audre Lorde. Principalmente se você que tá me escutando é uma pessoa 21 anos mais, assim. Porque é um bom livro para quando a gente está começando a pensar nos prazeres da vida de algum modo. Livro que é ensaio. É um ensaio. Poder do Erótico. Tem 4 páginas. E ele é ótimo, de verdade. De música, eu vou indicar Árvore, da Lua de Luna. E minha filha, depois que você escutar essa música, coloca também ou um funk ou um pagodão para você dar uma rebolada. Porque isso é fundamental. Forma caráter. Tem que mexer o corpo. Tem que dançar, tá? Eu tô igual... Ai, cara, eu esqueci o nome daquela... Nossa, tem uma psicóloga maravilhosa que ela fala, leve seu corpo pra dançar. Vou lembrar, enfim, gente, eu vou me distraindo aqui. E a última coisa que eu vou indicar é o episódio do Colo de Amiga. Escutem como você presta atenção em você. Adoro esse episódio. É isso, minhas amigas. Eu espero que esse episódio tenha sido um colo pra você, assim como foi pra mim. Um beijo e até semana que vem. Gracinhas. Vocês são umas gracinhas.